foto sua com sua mãe em um momento especial para o WhatsApp Azul 34617522, porque o sorteio será realizado dia 10 de maio na programação Azul. Então não perca tempo, participe da promoção. Eu, minha mãe e os nossos melhores momentos, e faça do Dia das Mães um dia ainda mais especial com a Azul FM. Junto com a gente, Óticas Ipanema, seu estilo na Óticas Ipanema Americana, especialista em alto índice. Acesse no Instagram @óticasipanema.americana. Zanini, a loja da cidade. Neste Dia das Mães, presenteie quem você mais ama com qualidade. Acesse zanini.com.br. Maria Elô, flores sempre frescas e arranjos florais montados artisticamente. Maria Elô Flores, Rua São Jorge, número 40, Carioba. Chame no WhatsApp 19 998966767. Sônia Estética, os melhores resultados. Agende sua avaliação. 997995693. Rua das Tulipas, 26, Jardim São Pedro, em Americana. Sônia Estética, tecnologia a favor da sua beleza. Essa é mais uma promoção da Azul FM, a rádio dos melhores momentos. Azul FM. Na Sônia Estética, você fica ainda mais bonita. Tratamentos especializados como harmonização facial e corporal, protocolo Glúteo Max, depilação a laser, botox e protocolos exclusivos. Agende sua avaliação. WhatsApp 99799-5693. Rua das Tulipas, 26, Jardim São Pedro, em Americana. Sônia Estética, tecnologia a favor de sua beleza. Óticas Ipanema Americana. Descubra nossa seleção das melhores marcas de óculos, combinando qualidade e estilo para todos os gostos. Espelhe seu estilo com a Óticas Ipanema, especialista em alto índice. Acesse no Instagram óticasipanema.americana. Rua Florindo Sibim, 89, Vila Medon. WhatsApp 999909828. Azul FM é a rádio que toca mais sucessos por hora. Época boa essa, né? Azul FM. E você lembra dessa? E aquele sucesso atual Que não pode faltar. No carro, pelo celular e nas redes sociais. Azul FM é a sua melhor companhia. A rádio dos melhores momentos. Azul FM ZYK 752 e ZYE 331, 82,5 MHz. Americana, São Paulo. Agora na Azul FM, PlenaCast, um bate-papo sobre saúde física, mental e espiritual da mulher. Apresentação: Paula Larose. PlenaCast, na Azul FM. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do PlenaCast. Eu sou Paula Larose, estarei aqui juntas com vocês toda primeira quinta-feira do mês. Então já se programe para o mês que vem estar aqui comigo. Hoje eu tô super feliz, que é um papo que eu adoro. Nós vamos falar sobre sintonia interior. Já vou apresentar um pouquinho aqui a Júlia. Mas antes disso, não se esqueça de acompanhar a gente em todos os canais possíveis aí da 82,5 FM, tá? Você pode acompanhar a gente direto pela rádio Azul FM 82,5 ou também pelo aplicativo lá na loja do seu celular. Baixa o aplicativo da Azul e também pode acompanhar a gente por lá. Ou até mesmo pelo YouTube, que eu adoro, porque lá você consegue interagir com a gente em tempo real. Mande suas dúvidas, curte, compartilha, que o tema vai ser super profundo. Hoje eu tô aqui com a nossa super convidada, Júlia Pacheco, professora de yoga, praticante há muito tempo. Tem um estúdio maravilhoso aqui, inclusive eu comecei a praticar com ela e eu trouxe ela pra gente falar sobre sintonia interior, sobre yoga, sobre meditação e todos os benefícios dessa prática no dia a dia de vocês. Seja bem-vinda, Ju. Se apresenta um pouquinho pra galera. Muito feliz pelo seu programa, incrível, como você. Bom, meu nome é Júlia Pacheco, eu sou professora de yoga há uns 7, 8 anos. Minha história com yoga começou há muitos anos atrás, né? Na verdade, antes de eu ser professora, eu sempre quis trabalhar com artes. Eu sempre fiz teatro, eu me formei em teatro, depois eu me formei em cinema e audiovisual, trabalhei com foto, com vídeo durante muito tempo. E dessa caminhada, o yoga sempre foi vindo junto. A minha mãe
ela praticava yoga quando ela era jovem, né? E depois, quando ela começou a namorar meu pai, ela arrastou ele junto. E ela fala até hoje, assim, que... Ela fala que eles estavam no ônibus indo pro yoga com tapetinho. Eu não esqueço dessa imagem, assim, não, eu nunca vi essa imagem, mas eu montei ela na minha cabeça, sabe? E a gente, ela fez sempre quando ela estava me gestando, né? Quando ela estava grávida, ela fez yoga. Eu nasci e eu cresci nesse mundo. Tanto que eu falo que quando eu escuto mantra, sinto o cheiro de incenso, eu lembro da minha infância, porque é o que eu sempre senti, né? Que é como que eu fui criada, né? Então, sempre estive nesse mundo, aí eu comecei a praticar. Eu acho que eu tinha uns 8, 10 anos, minha mãe fala, né? Comecei em grupos de meditação com ela. E aí, durante a faculdade, pratiquei também. Eu, minha mãe e meu pai, a gente praticava com a mesma professora. Então, era muito legal. A gente ia de terça-feira à noite juntos, tudo. E aí, na época da faculdade de cinema, eu estudava e morava fora. E trabalhava também, né? Em outra cidade. E minha mãe viu que eu não estava muito feliz. E aí, ela que deu a ideia pra mim. Falou, por que você não vai fazer o curso de formação? E eu falei, será? Não sei o que. Ela me incentivou e eu comecei a fazer. E, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu amei muito. Eu comecei a dar aula... Eu lembro de eu dando aula pra minha melhor amiga, no Botânico, ao ar livre, assim. E aí, às vezes, quando chovia, ela ia em casa, na casa dos meus pais, pra eu dar aula, né, pra ela. E eu fui crescendo, né? Graças a Deus, foi dando certo. Eu fui gostando cada vez mais. E eu dava aula em várias academias, vários estúdios. Você sabe como que é, né? Aquela correria. E aí minha mãe um dia falou pra mim, por que você não abre seu próprio espaço? Já fazia uns 2 anos, 3 anos que eu dava aula. Por que você não abre seu próprio espaço? Já tem aluno, já tem público, né? E aí eu comecei a procurar e foi assim, aquilo que tem que acontecer, acontece, né? Foi aparecendo, apareceu o espaço, pensei no nome, foi indo. E acho que faz uns 5 anos, a gente fez 5 anos esse ano, que o 108 Yoga Shala existe, que é o meu espaço de yoga. Que nós temos aulas presenciais, online e gravadas. Então, dá pra você fazer de onde você estiver. Boa. E aí eu lembro que eu caí lá nesse estúdio, nesse primeiro estúdio, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu queria ficar mais plena, né? Por isso que meu podcast chama Plena. Então, eu sempre buscando esse autodesenvolvimento, uma prática que tivesse mais a ver comigo, assim, né? E aí eu pensava, cara, porque eu acredito muito nessa relação entre corpo, mente, espírito, né? Eu acho que tá tudo relacionado. Principalmente o corpo físico dá sinais, né, Ju? Sim. De que tem energias acumuladas ali, doença, sofrimento, ansiedade, depressão, doenças do século aí. E tudo isso no yoga fica muito claro, né? A gente tá ali praticando movimentos, mas não é só aquilo. Uhum. Tem uma pegada muito mais profunda de emoções e sentimentos envolvidos ali, que eu me encantei a primeira vez que eu fui lá. Eu nem sei como que eu caí lá, só sei que eu já caí fazendo uma prática muito intensa e falei, meu Deus, o que é isso? É um misto de emoções e fez muito sentido pra mim. Ô Ju, fala um pouquinho do que é yoga, se é pra todo mundo. Fala um pouquinho pro pessoal de casa, eles entenderem um pouquinho mais, porque às vezes eles pensam que é só Buda que tem que fazer, namastê, né? Então... Sempre tem 2 conceitos, assim, do yoga, eu percebo. Ou as pessoas acham que é muita meditação, muito parado, eu vou ficar entediado. Ou elas acham que é ficar só de ponta cabeça, pôr o pé atrás da cabeça e fazer umas coisas muito loucas. É um pouco dos dois, na verdade. É uma mistura. É uma mistura. Então, o yoga é uma filosofia prática que veio lá da Índia há milhares de anos, né? Então, é muito tradicional, né? E sim, é para todas as pessoas, porque é uma filosofia prática de revolução interior. De você, que é o que você foi buscar na época, sim, né? Total. Que você busca hoje, claro, né? Mas de olhar para dentro, né? Do que tá acontecendo dentro de mim. E é o que que você estava falando agora. Como o nosso corpo, ele tem a memória, né? Emotiva, ele guarda tudo aquilo dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né? O corpo é a última resposta do nosso universo interior. Então, quando a gente pratica, a gente está trabalhando com tudo que está acontecendo dentro da gente. Então, cada postura, ela tem um sentido físico, emocional, energético, espiritual para estar acontecendo. E ela vai te ajudar em todas as áreas. Então, ela te ajuda de uma forma integral. E sim, o yoga é para todos. Existem vários métodos, né? E aí, as pessoas vão ter que se encontrar em cada um.
Eu vou deixar pra falar um pouquinho da parte espiritual do yoga, um pouquinho mais pra frente, porque vai dar um reboliço aqui danado, mas eu quero entrar, tá? Claro. Mas assim, já que falando dessa parte que você começou sobre físico, espiritual, mental, pra mim faz muito sentido isso, porque eu acredito que nós somos seres e a gente está aqui pra experimentar em vários níveis, né, de corpos. Então assim, hoje a galera fica muito no físico só. Eu vejo que acontece muito esse desequilíbrio. Então assim, ou a pessoa tá só na academia, né? Ou ela tá ali, tipo, ou fisiculturista, ou ela só quer ser sarada, ter o bumbum duro e a barriga chapada. Daí ela não cuida do espiritual e não cuida do mental, não faz terapia, não faz uma busca de autoconhecimento. Acontece muito, é o que eu mais vejo, é o que eu sempre via, principalmente quando eu tava no presencial. Ou acontece ao contrário, né? Gurus também espiritualizadíssimos, né, que estão ali meditando 24 horas, acabam dando algum tipo de deslize mental, por exemplo. A gente vê aí que é muito comum, tipo, João de Deus, não sei se posso falar esse nome, mas enfim. Enfim, acontece esse tipo de coisa, né, que eles acabam cometendo crimes horríveis porque não tem o lado mental desenvolvido, só o espiritual. Exato. Né? Ou até mesmo a gente vê pessoas que trabalham muito com a parte mental e estão acima do peso, estão inflamadas. Então, o que eu mais busco hoje no meu trabalho, e eu vejo que a maior deficiência é esse equilíbrio. Porque se a gente não... O corpo físico é o mais denso, óbvio, é o mais fácil. Mas tem que ter uma busca ali, né? De deixando cada vez mais sutil, até a gente conseguir uma conexão espiritual também. É muito legal isso, a gente pode trazer pro... O que você está falando pro yoga é dos chakras, né? Então, os chakras são centros de energia que nós temos no nosso corpo. E é muito legal isso porque, assim, algumas pessoas, às vezes, elas estão muito nos chakras básicos. Claro que eu tô falando de uma forma muito resumida aqui, né? Muito por cima, né, gente? A gente tem que se aprofundar e estudar, né? Mas, assim, nos chakras básicos, então muito materialista, muito trabalho, ou muito relacionamento, ou muito corpo, muita autoimagem, né, como que eu tô, tal, e esquece de vir para os chakras superiores, para espiritualidade, para o coração, para os sentimentos, Pro sutil, pro né? sutil, exato, para intuição, e ao contrário também. Pessoas que só querem ficar meditando, só quer o sutil, só quer a espiritualidade e esquece que, tipo, não, eu preciso cuidar do corpo. Eu preciso trabalhar esse corpo, eu preciso, né, fazer uma atividade física, preciso cuidar dos meus órgãos, ver, né, como que eu tô, né, fisicamente. Então, assim, não é bom estar nem muito para cima, nem muito para baixo. A gente vai fazendo um trabalho para encontrar esse centro, né, de se alinhar e de o corpo, mente e espírito estarem equilibrados, né? Perfeito. Ju, eu tava num retiro esse final de semana passado e a gente fez um teste lá de energia. Legal. É um teste bem científico, assim. E aí foi incrível o resultado, porque assim, eu venho buscando esse equilíbrio de corpo, mente e espírito há muito tempo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que se você não estiver buscando, não precisa ser muito boa na espiritualidade, não precisa buscar 100% ser um pastor, um padre, um guru, e nem também ser uma psicóloga, ou nem também ser uma personal trainer louca que só quer treinar, não é isso. Mas buscar ali um pouquinho por dia dessas práticas, porque é isso que vai te manter equilibrado, né? E eu fiz esse teste lá e eu fiquei bem feliz, assim, porque deu muito equilibrado os meus centros de energia. Que legal. E foi muito legal saber disso, porque eu comecei a perceber a importância do físico também, né? Porque muitas vezes as pessoas estão lá na espiritualidade ou estão lá na parte mental, mas não cuidam do corpo. E você vê como que é, se você começa a cuidar um pouquinho de cada, 10 minutinhos de cada, para você fazer a sua devoção no que você acredita, a sua oração, a sua respiração, um pouquinho de treino, um pouquinho de cada corpo, né? É isso que vai deixar a energia fluir ali, né? Porque o nosso corpo é o nosso veículo para estar aqui, né? Para viver essa experiência terrena, né? Essa manifestação. Então, se você não cuida do seu corpo, é uma forma de autoflagelação, né? É uma forma de você se machucar. Negligência. De negligência, né? Então, como é que eu vou viver essas experiências? Como é que eu vou evoluir espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, se eu não tenho um físico, né, que suporte isso, né? Então, eu vejo muito isso no yoga. Tem pessoas que entram muito pelo físico. Então, eu já recebi mensagem perguntando se yoga emagrece, ou então, assim, entrando pra, eu preciso mobilidade de quadril, preciso melhorar o alongamento e tal. E é legal, né? É legal. Porque é uma forma, é uma porta de entrada, não acho que a gente tem que julgar. Mas o yoga é muito mais do que isso, né? Então, é uma porta de entrada que aí você vai entendendo e vai se aprofundando se você quiser, né? Ou então, às vezes, a pessoa tá muito só no físico, em práticas do yoga, porque existem diversas, que fica muito no espiritual.
muito no meditativo e esquece de ir pro corpo, que é tão importante quanto, né? E dentro do yoga e das filosofias existem vários tipos também, que falam sobre desenvolvimento pelo conhecimento, ou o desenvolvimento pelo corpo. Então, o Hatha Yoga é o desenvolvimento pelo corpo, tá? Então, é o corpo, ele acredita que é o corpo que vai te ajudar a chegar nesse lugar de evolução, entendeu? Fala mais um pouquinho pro pessoal que tá em casa, Ju, sobre os tipos de yoga, os tipos de prática, porque eles não entendem, né? Igual você falou, às vezes a pessoa acha que é só virar de ponta cabeça, ou tem que ser muito flexível. Quais são os tipos, né, pra pessoa começar a se identificar e talvez já procurar esse tipo Sim. adequado, né? Na hora da prática. Vou falar de uma forma bem resumida, assim, por cima, porque isso causa polêmica também. Falo que não existem métodos, que tudo é Hatha Yoga. Mas eu vou falar aqui mais ou menos para vocês irem entendendo. Então, existem diversos métodos de yoga hoje em dia. O que eu mais gosto de falar é assim: imagina um caminho. Você tem um caminho, só um caminho. E você está caminhando por esse caminho. Nesse caminho, você pode correr, você pode caminhar, você pode saltar, você pode dançar, você pode rastejar, você pode deitar. Você pode fazer como você quiser, certo? Mas o caminho continua sendo o mesmo. Você está indo para a mesma direção. Eu falo que os métodos são isso. Tudo é yoga. Todo yoga vai ter relaxamento, meditação, alongamento, força, torção, todos. Vou trabalhar com seus sistemas. Mas a forma como você vai trabalhar é o que difere os métodos. Então, tem yoga, por exemplo, Ashtanga Yoga, que eu dou, e Vinyasa Yoga, são métodos bastante intensos fisicamente. Eles não têm pausas entre as posturas, a respiração é fluida junto com o movimento, então você não para muito. Ou, por exemplo, Hatha Yoga, ele é um método um pouco mais lento, com bastante permanência, então não tem muita fluidez entre uma postura e outra, é um pouco mais seco. Então, assim, sempre que uma pessoa... E tem vários outros, tá? Iyengar, Swastika, De Rose, Hot Yoga, milhares, tá? Cada vez mais, né, na verdade. O que eu ensino no meu espaço é o Hatha, o Vinyasa e o Ashtanga Yoga. E aí, sempre que a pessoa vai lá, ela pergunta, qual que você acha? No meu espaço, todos são multinível. Você pode fazer aula experimental em qualquer um deles, porque eu vou adequar a aula para você também, vou fazer a adaptação que você precisar também. Porque às vezes uma pessoa chega e eu penso, poxa, ela vai se dar bem no Ashtanga, ela vai amar Ashtanga Yoga. E aí ela não se identifica. Aí ela quer ir pro Hatha, ela quer uma coisa mais parada. Ou então uma pessoa que eu acho que vai querer fazer o Hatha, quer fazer Vinyasa. Porque às vezes você não conhece muita pessoa ainda, né? Profundamente. Exato. E assim, são fases da vida também. Tem às vezes fases que a gente quer uma coisa mais calma, outras fases que a gente quer mais pauleira. Então assim, eu sempre falo, vai pra conhecer, experimenta. É importante você experimentar. Eu acho legal você falar sobre isso, porque tem muito essa crença mesmo, né? De que ou é muito parado, eu não vou dar conta de fazer yoga porque é muito parado. Eu sou muito ansiosa. É aí que você precisa, né? Exatamente. Então, eu tenho muitas alunas também, eu não consigo fazer yoga, que tem lá no método também, que é a Ju que dá, inclusive. Eu não consigo fazer aula de yoga porque eu sou muito ansiosa. Eu não consigo fazer uma aula de mobilidade ou de alongamento porque eu sou muito agitada. É exatamente por isso que você precisa fazer uma aula dessa, com caráter de respiração, prestando atenção no momento. A gente vai falar um pouquinho sobre respiração também, mas trazer esse momento ali, respirar, isso faz bem demais. Não é só mobilidade, flexibilidade, é muito mais além, é um autocuidado ali, né, Ju? Prestando atenção no seu momento presente ali, E né? tem um ditado bem legal sobre isso, que fala assim, que dizer que você é muito duro, né, travado para não praticar yoga, é a mesma coisa que dizer que você tá muito sujo para tomar banho. E eu adoro esse ditado, porque é exatamente por isso que você deve fazer. Então, eu sou muito agitado, sou muito ansioso, então é por isso que você deve fazer yoga, para você conseguir se acalmar. Eu sou muito encurtado, não tenho mobilidade, então é por isso que tem que fazer aula de mobilidade, porque você tem que melhorar a aula de mobilidade, né, a sua mobilidade. Isso vai ser bom para você. E eu tenho certeza que você vai achar um jeito que vai ser gostoso pra você. Exato. Eu falo por mim, né? Porque eu também pensava isso. Eu acho que eu sou muito ansiosa pra fazer uma aula de yoga. E aí a Ju me apresentou vários métodos. Então, tem um mais acelerado, tem esse. Resumidamente, né? Tem um mais acelerado e mais power. E tem um bem calminho, bem mais tranquilo ali de permanência. Qual você quer? Eu adivinha. Óbvio que é o mais agitado, né? E aí eu fiz ali, já suei, já fui... Aqui, me encontrei nesse negócio. Isso.
E aí vai entrando, né? E vai acalmando essa mente louca que a gente tem, porque a gente tá pensando 24 horas em alguma coisa. Então, aquele momento que você tira para dar uma respirada, para entrar em contato com o seu corpo, é o seu cuidado físico, mental e espiritual. Exatamente. É extremamente importante, né, Ju? Eu queria que você falasse um pouquinho mais dos benefícios da yoga também. Igual você falou, né? Tem gente que pergunta, emagrece, mas e aí? Emagrece, ganha massa muscular, ganha força, ganha resistência? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, o yoga, ele tem vários benefícios. Então, todo asana, que são as posturas, né? Eles têm benefícios físicos, mentais, energéticos, espirituais, todos. Mas é o que eu digo, não acho que você deva ir fazer yoga pensando que você quer emagrecer ou que você quer ganhar massa, por exemplo, ou perder gordura. Eu acho que você tem que deixar isso pra musculação, pro treino, entendeu? Pra Paula. Porque o que acontece? A hora que você tá ali, você tá pensando nisso, seu foco é aquilo. A hora que você tá no yoga, eu quero que você tire esse peso. Quero que você pense que você tá ali pra relaxar a sua mente, relaxar as tensões, trazer mobilidade, para olhar para dentro do que está acontecendo com você. Mas sim, várias posturas. Então, massageia os órgãos internos, ativando e estimulando eles, ativando as funções do seu órgão, ativa as funções cerebrais, porque tem várias posturas que a gente fica de ponta cabeça, ou que a gente leva a cabeça para baixo, então a gente leva sangue para nossa cabeça, irrigando o nosso cérebro, levando oxigênio para ele, melhorando as funções cerebrais, ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, principalmente, né? Que é o nosso sistema de relaxamento, cura, digestão, que é o que a gente mais precisa, né? Porque a gente sempre está no nosso sistema nervoso simpático, estressado, preocupado, agitado, né? No luta e fuga. Então, por isso que ao final da prática, a gente vai para o relaxamento, a gente consegue relaxar, porque ativou muito esse sistema nervoso parasimpático. Massageia os nossos intestinos, ajudando com a nossa saúde intestinal, ajudando com a nossa saúde também sexual, melhorando as nossas funções sexuais. Então, assim, é muito benefício. Por exemplo, tem pessoas que têm problema de hérnia, e tem várias pessoas que fazem hérnia e conseguem melhorar com o yoga, com o professor certo, né, que entende sobre, consegue até reverter hérnias com o yoga. Porque a gente vai estar abrindo espaço, a gente vai estar abrindo espaço para sua coluna, movimenta a coluna, né? Que a coluna é 80% responsável pela irrigação do nosso cérebro, né? A nutrição do nosso cérebro. Então, tem diversos benefícios. Perfeito, Ju. Eu queria contar um pouquinho, acho que eu nem contei pra você isso, mas eu queria contar um pouquinho qual foi a minha história com o yoga. Já que você falou sobre relaxamento, eu quero entrar na parte de relaxamento e um pouquinho sobre espiritualidade também. O que acontece? Na época que eu conheci o yoga, foi na pandemia, foi logo próximo da pandemia ali, um pouquinho depois da pandemia, eu acho, não lembro. E foi nessa época. Enfim, eu estava numa fase da minha vida que eu estava muito focada na parte espiritual. Então, assim, eu já tinha muita parte física desenvolvida, já treinava muito e tudo mais. Já cuidava muito da parte mental também, sempre fiz terapia, curso de autoconhecimento, e lia muito, adorava essa parte também. E eu queria uma conexão mais profunda e espiritual. Porém, eu sou uma total, todo mundo que me segue sabe, eu sou uma total seguidora de Jesus. Então, assim, eu olhava falando de mantras e tal, e falando daquela filosofia indiana e não sei o que lá, eu falava assim, nossa, mas eu acho que eu vou chegar lá, eu vou ficar perdida, porque eu não vou entender nada que eles estão falando. E fiquei, assim, será que é uma religião, o yoga, né? Então, assim, isso me travou um pouco. Então, antes de contar a minha história, eu queria que você falasse um pouquinho se é uma prática religiosa, se não é. Porque, na minha opinião, é só uma filosofia de vida, né? Pra mim, encaixou super, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu sei que tem muita gente que não pratica yoga, que perde todos esses benefícios por achar que é uma prática, que é uma religião, e que aí eu vou lá saudar um deus ou saudar uns santos, enfim. Então, vamos... Muito boa essa parte, né, amiga? Porque muita gente deixa de ir ou tem preconceito mesmo por conta disso. E não, o yoga é uma filosofia prática, né, como você mesma disse. Então, ele trabalha com a espiritualidade, mas ele não vai falar sobre religião. Lá na Índia, né, então eles têm o hinduísmo, eles têm as religiões deles, que são muito atreladas à cultura, à vivência. Esses deuses que a gente vê, tipo Ganesha, que é o deus do elefante, Krishna, Vishnu,
enfim, o deus macaco, eles são... existe toda uma mitologia por trás deles. E eles são arquétipos, a gente pode dizer. Sim. Então, o Ganesha é o removedor de obstáculos, é a sabedoria, é a abundância. Ou então, Shiva é o destruidor, o transformador, é o primeiro yogi, é aquele que trouxe o yoga. Krishna é amor, Lakshmi é prosperidade. Então, são arquétipos que aí você reverencia ou faz mantras para você trazer aquilo para você, aquela inspirar, energia. Né? Inspirar, né? A prática. Exatamente, isso. Então, é isso. É claro que existe sim lá na Índia, existem seguidores de Krishna, seguidores de Shiva, que eles acreditam realmente que essas figuras existiram e eles são devotos, seguem como uma religião, mas o yoga não é uma religião. Então, assim, eu deixo super à vontade para os meus alunos, se quer fazer o mantra comigo ou não, se quer reverenciar uma imagem ou não, você vai ficar à vontade. Tanto que no final da minha aula eu falo, agradeça a você, primeiro, por estar ali, agradeça aos mestres do yoga, porque isso não quer dizer que você está em religião, mas, assim, todos aqueles que escreveram, tiveram sabedoria de trazer essa filosofia, e a quem mais você sentir. Como você quiser falar. Deus, qualquer nome que você quiser usar, absoluto, Ishvara Pranidhana, Criador, divino, Jesus. Eu superior. Natureza. Eu falo que tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Eu também acho. Eu acho que se todo mundo entendesse que o único caminho só vai mudar os nomes e o caminho é o mesmo. Exato. A gente ia ter muito menos briguinha à toa, né? Exatamente. Eu falo assim, teríamos mais amor, menos julgamento, mas é um querendo falar o que o outro tá fazendo, que o outro tá julgando o outro. E assim, no fundo, são outros santos ali, outras imagens aqui, que vai levar a um criador maior, ao Deus superior, enfim, Exatamente. Né? Mas eu acho muito legal essa parte da espiritualidade. Eu queria tocar um pouquinho nisso, eu sei que vai dar um rebulicinho, mas vou falar. A minha experiência em relação ao yoga, a questão da espiritualidade, de relacionar corpo, mente e espírito, foi muito linda, porque eu tava numa pegada de buscar muita espiritualidade. E aí, na época, eu tava fazendo um curso de teologia. Olha que loucura. Eu comecei a fazer o curso de teologia, e aí todo mundo ali, e eu tava estudando a Bíblia fielmente, porque eu amo tudo que Jesus fez, e todos os ensinamentos, e eu tento seguir aquilo lá pra minha vida. Pra mim, Jesus é meu arquétipo, é minha inspiração. Assim como pra outra pessoa pode ser Shiva, Ganesha, sei lá o quê, enfim. Então, cada um vai ter o seu fiel ali, né? E aí, eu estudando a vida de Jesus e tal, e aí todo mundo no curso, eu lembro que ficava assim, nossa, eu tive um encontro com Jesus. Meu Deus, ontem eu tive um encontro com Jesus e foi maravilhoso. E eu vi aquela luz, assim, Jesus me guiava, não sei o que lá. Eu ficava revoltada. Falava assim, mas o que será que é esse encontro com Jesus, gente? Todo mundo fala. Não é possível, eu tô fazendo certinho o que tá escrito aqui na Bíblia. Olha só, não tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo. E eu, quando eu errava, pecava, eu me culpava, eu ficava brava. E aquilo acabava, sabe, com o meu dia. E era aquele martírio, sabe? Sim. E eu acredito que não é isso que Jesus veio ensinar, né? Veio ensinar amor, não julgamento e tudo mais. E eu ficava naquele peso daquela coisa. E bem naquela época, eu tava praticando muito yoga todos os dias, principalmente na pandemia. E aí, eu comecei, tipo assim, continuei estudando a vida de Jesus e a Bíblia e a teologia tudo misturado, né? Fiz a minha própria espiritualidade ali. Parei de julgar bastante as pessoas, principalmente, né, tive uma espiritualidade mais aberta, porque eu era muito religiosa, né, nessa época, que é diferente, né, religião e espiritualidade, né? É muita regra ali, às vezes a pessoa tá totalmente desconectada. Sim. E aí, foi muito legal, porque eu lembro que eu comecei a praticar fielmente ali, yoga, todos os dias, e, igual a gente estava falando aqui, tem um relaxamento muito profundo depois da prática. Sim. Então, aquele relaxamento profundo para mim, o parar de pensar, aquele silêncio que eu só tinha sentido poucas vezes na minha vida, aquele relaxamento que eu tô ali no final da prática, eu tive meu primeiro encontro com Jesus. Que lindo. E aí eu tava lá assim, falei, meu Deus, eu cheguei a chorar assim, e falei, é isso então? Aí depois me veio assim, tá, mas o que tem a ver então que eu não posso fazer yoga? O que tem a ver, eu não posso... então se eu acredito em Jesus eu não posso praticar yoga? Como assim? Pra mim é um veículo pra você transparecer ali, ter mais encontro com o que você acredita. Independente do que seja. Por quê? Porque você vai estar relaxada, com a sua mente silenciosa, pronta pra ouvir Espírito Santo, Jesus, Deus, Ganesha, quem você quiser. Exatamente. Não é?
Exatamente. Então, acho que é muito essa relação, assim, do físico com o mental e espiritual. Pra Não, mim é lindo, perfeito. lindo, amiga, lindo. Ai, Que bom saber disso. Porque... Acho que eu nunca tinha te contado, né? Não, assim não. Que lindo. Eu lembro de você lá nas aulas, quando eu comecei. Mas é lindo mesmo, porque eu falo que a minha prática... e a gente tem uma palavra que chama sadhana, que é a sua prática diária. É aquela conexão espiritual que você faz. E aí você faz todos os dias. Então, cada um vai ter o seu sadhana. Pode ser que seja rezar, meditar, praticar. Então, assim, o meu sadhana hoje eu pratico, aí eu medito, e aí eu faço umas marchas do bem, né? Então, assim, essas são as minhas formas de me conectar com Deus, com o Criador, com aquilo que está dentro de mim, com Jesus. Eu também sou super fã de Jesus, eu sou cristã. E eu não sigo uma religião hoje, mas eu fui criada no espiritismo, enfim, já vi diversas religiões, mas assim, Deus está dentro de mim. E eu me conecto muito quando eu estou praticando, assim. Eu me conecto muito quando eu vejo os meus alunos se conectando, praticando. Eu fico muito emocionada, porque eu sinto a presença de Deus, do absoluto, em mim e em tudo ali. Então, assim... Porque eu sinto que a prática, a postura, né? Tudo que vai levando asana, ele vai meio que tirando camadas, assim. Vai indo pro sutil, né? Vai indo pro sutil. E aí você encontra aquele lugar que é você mesmo, dentro de você. Dentro do altar do seu coração, sabe? E ali você se encontra com essa força maior que também é você, né? Que Jesus também somos nós, né? E tá dentro da gente. Essa consciência crística, né? Que é tão linda, que é tão maravilhosa, tão palpável, assim. Tem um professor de yoga, o Hermógenes, que ele é cristão. E ele escreveu muito, falou muito sobre Jesus. Sobre o yoga, né? Yoga para Jesus, yoga é um caminho para Deus. Porque ele colocou isso ali, né? É claro que, como a gente disse, você vai encontrar o professor e a forma que você vai encontrar. Então, tem professores que não falam sobre isso e tem professores que falam, que são cristãos, né? Que tem uma religião também. Então, o yoga é essa ferramenta incrível que você pode colocar conforme for a sua crença. Eu achei muito legal isso que você falou de cada um ter uma prática diária, né? Então você pode criar a sua devoção ali, o seu momento de oração, de reza, não sei como cada pessoa fala, né? Mas é ver o que funciona pra você. Como que o seu momento de devoção ali, que você tem mais conexão com Deus, com o seu eu superior, enfim, com o que você acredita? Eu, por exemplo, fui criando aos poucos uma prática ali diária rápida, que eu consiga manter a constância. Isso. Porque se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa de relacionamento mesmo, né? Eu falo que Jesus... Comunicação, né? Comunicação. Assim como eu tenho um relacionamento com uma amiga, ou com um pai, ou com uma mãe, eu preciso estar presente ali com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, todos os dias. Sim. Tendo um relacionamento com ele. O que é relacionamento? Eu posso só falar também, que nem eu fico no dia a dia, como funciona a maioria das orações? Posso. Mas você acha que também não é chato? Você acha que ele também... Pra mim, a maior preciosidade é você conseguir ouvir. O que é a sua intuição, o que Deus quer a mesma coisa, o que seu eu superior, o Espírito Santo quer falar com você. Exato. E ele só vai conseguir falar no silêncio. Exatamente. Com o seu corpo relaxado, no sutil. Preparada ali pra ouvir. Né? Não, Deus habita no silêncio, né? No silêncio, isso é muito lindo claro. Isso, é muito claro, E eu acho que, eu sempre fico, eu tô até lembrando, assim, e sentindo em mim. Eu fico muito emocionada quando eu termino de praticar. E aí eu agradeço a mim mesma e agradeço ao meu mentor espiritual, ao universo, a Jesus que me trouxe até ali, que deu essa oportunidade de eu vivenciar aquilo. Porque quando eu estou me trabalhando, porque o yoga você não faz pra você. Você faz porque você vai ser melhor pro outro. Porque quando eu consigo me acalmar, ficar yogada, meditada, tipo, como se a gente trocando pelo medicada... Então, eu vou ser uma pessoa melhor, eu não vou xingar no trânsito. Às vezes acontece, mas acontece. Você não vai xingar no trânsito, você vai ter um pouco mais de paciência, vai olhar as coisas com mais amorosidade. Meu marido ama me mandar pro retiro. Eu volto assim, plena, sabe? Aí eu, ui, amor, tô ótima.
Exatamente. Olha que legal aqui. É. Olha quem mandou um comentário. Soninha, claro, né? No yoga, podemos ver todos os ensinamentos dos grandes avatares, especialmente de Jesus. Essa daqui é... A Soninha é minha mãe, gente. Ela também é ela professora. incrível. Pô, ela é demais. Ela é demais. E minha mãe é super devota de Jesus. Ela é Ela é incrível. muito, ela lê todos os livros, ela, assim, ela é super espiritualizada, super conectada. E ela sente muito isso quando ela tá dando aula. E é exatamente isso que ela falou, a gente se conecta. Se você quiser, né? Se você permitir. E eu acho muito legal, até em relação à espiritualidade, essa questão do relaxamento. Eu tava até comentando com a Ju aqui antes de começar. Como é imprescindível que você de casa entenda. O corpo físico, ele tá totalmente relacionado com o corpo emocional, com o corpo espiritual, com tudo que acontece à nossa volta. A nossa energia que flui ali no corpo, ela vai travando conforme você fica doente, conforme você fica triste. Qualquer reação ali da sua vida interfere no seu corpo físico. E o yoga, as práticas até de alongamento, de mobilidade, práticas de respiração, de meditação, vai te reconectar com isso, vai ajudar a liberar essa energia. Inclusive, aconteceu isso comigo, há um tempo atrás, eu perdi minha avó há pouco tempo, e assim, eu não conseguia subir no tapetinho de yoga. Eu não conseguia tocar minha mão no chão, de tão travada que eu tava. O meu corpo físico, parecia que eu tava pesando 500 quilos, e toda a energia do meu corpo bloqueada, porque eu passei por um luto. Então, assim, é muito importante vocês perceberem o corpo de vocês, onde a energia tá ficando acumulada, e procurar práticas de yoga, de relaxamento, de meditação, de alongamento, de mobilidade, para liberar essa energia do corpo físico. Porque dificilmente a gente vai conseguir assim, ó, olha, eu não quero mais pensar na minha avó agora. Olha, eu não quero ficar triste agora. A gente não tem muito acesso, né, a esse sutil, então a gente tem acesso ao físico. E aí, o que eu fui fazendo? Práticas, fui tentando subir aos poucos no tapetinho, fui tentando me alongar, fui tentando soltar, me forçava a fazer um pouquinho de exercício físico para liberar serotonina, testosterona, todos os hormônios do bem-estar. E eu fui melhorando o corpo físico. Aos poucos, minha energia vai voltando e a gente vai voltando à vida, né? Então, eu acho incrível essa relação. E, para mim, o yoga é um dos melhores exercícios, práticas, filosofias que ajudam englobar tudo isso, sabe? Olhar para essa parte emocional aglobada no físico, né? Exato. E é muito legal ver, porque assim, o corpo, ele nunca é a causa, ele é só o efeito. Porque tudo começou na mente, começou nas emoções, e o seu corpo foi trazendo. Como eu disse, é a última resposta do seu universo interior. Ele tá te mostrando. E às vezes não, muitas vezes dói subir no tapete. Nossa, dói. Porque assim, a hora que você começa a praticar, começa a vir. E aí, assim, é claro que eu sei que tem pessoas que fazem yoga e vão falar que não sentiram isso. Mas eu vou te dizer que é porque você não se permitiu acessar. Porque se você se permite acessar por um tempo e uma constância, você vai entender o que eu tô te falando. A hora que você sobe no tapete, você começa a olhar. E aí você começa a emergir as suas sombras também. Porque imagina um copo sujo. A água tem que... A sujeira tem que subir para poder limpar. Então, é a mesma coisa com a gente. Começa a vir emoções, sentimentos, coisas que a gente não gosta. E aí, você tem que lidar. Então, isso daí que você tá falando é perfeito, amiga. Porque, realmente, era difícil subir. Porque o seu corpo, e é normal, é o processo do luto, né? O seu corpo, ele absorveu tudo aquilo, tensionou, sentiu. E aí, a hora que você precisava também olhar para aquilo, não queria olhar. Não queria olhar. Então, eu tenho muitos alunos que já pararam, que eu já vi isso acontecendo. Falei, ele começou a mexer demais. Porque quantas pessoas... Isso em vários lugares, né? Outro tipo de terapia, ou tipo, quando você começa a fazer terapia. Não é aí começa a mexer. Né? Não é gostosinho. Começa a cutucar, a mexer. Você fica até com raiva da psicóloga. Você quer até mandar ela... Você fala, não vou fazer não, Não né? quero mais. Essa mulher, nada a ver. E aí, por quê? Tá mexendo. Porque ela tá te apontando. E é isso que o yoga faz. Ele começa a te apontar, a te mostrar. Ali, né? E você tem que limpar. Porque eu falo que não só o yoga, né, Ju? Mas assim, quantas de nós em casa separamos meia hora, 40 minutos pra olhar pra dentro? Pra respirar, pra ouvir Deus, pra ouvir o Espírito Santo, pra ouvir sua intuição, pra ouvir o seu coração. Pra entender o que você tá sentindo. Pra colocar a mão no seu coração e falar assim... Será que eu tô bem? Será que tá tudo bem? Chorar, rir. Mas, assim, aquele momento,
muito difícil as pessoas separarem esse tempo para cuidar disso. Muito. Então, assim, se você colocar uma prática dessas, que envolve o espiritual, o mental e o físico, yoga, alongamento, até o vácuo abdominal, que trabalha ali, que é um trabalho de respiração também, de hipopressivo, separar um tempinho para você respirar, colocar a mão no seu coração, ver se tá fazendo sentido para você, deixar vir também as sombras para você tratar ali depois de uma terapia, né, fazer algum trabalho, enfim. É imprescindível, senão a gente não vai conseguir fluir na vida, porque tem que estar equilibrado. Exatamente. Mental, físico e espiritual, tem isso mesmo. é a base, né? Tem mesmo. Ô, Ju, eu queria começar a entrar um pouquinho agora na parte de meditação, de mindfulness. Por quê? Eu acho que... Eu quero contar a minha experiência, mas quero que você, como profissional, fale um pouquinho melhor. Já também é outro tipo de crença, né? Porque só da pessoa ver o nome lá, mindfulness, ela já fala, ai, meu Deus do céu, não vou conseguir sentar igual o Buda e ficar ali, né, 3 horas no silêncio. Mas é bem importante vocês entenderem, ao pé da letra mesmo, né, Ju, a palavra mindfulness, a cabeça cheia de nada. Então, assim, não é só o sentar ali meia hora, 40 minutos. É simplesmente esvaziar sua cabeça e prestar atenção no momento presente, no que você está fazendo ali, né? Prestar atenção, né, Ju? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Eu tava até conversando esses dias mesmo com as alunas, porque eu gosto... Porque, assim, yoga e meditação, eles não estão separados. Não existe yoga sem meditação. A meditação é uma das partes do yoga. Assim como... porque o yoga, ele é composto de várias coisas. Então, asanas, que são as posturas, pranayama, que são as respirações, preceitos do yoga, que são os yamas e niyamas, tipo, não violência, falar a verdade, contentamento. E aí tem abstração de sentidos, foco, e vem a meditação. Então, eu sinto que eu medito muito melhor depois de eu praticar. Porque a hora que você tá praticando, e aí depois você senta pra meditar, o seu corpo já respirou, você já conseguiu acalmar mais a sua mente, e aí você medita. Claro que não é fácil sempre, mas é mais fácil... Na verdade, nunca. Nunca. Mas é um pouco mais fácil do que você simplesmente sentar pra meditar. Então, você precisa fazer ou alguma técnica de respiração. A respiração é muito bom pra te levar pra esse estado meditativo. Eu falo, a respiração é a maior ferramenta, a mais potente que a gente tem, a gente não usa, a gente usa errado. Tão simples, né? Tão simples, Então, assim, se a gente pensar, quando eu tô ansioso, a minha respiração fica curta, fica aqui em cima, e fica assim, parece que não vem. Agora, quando você tá relaxado, imagina um bebê dormindo. A barriguinha dele, trabalhando o sistema nervoso parasimpático, relaxadíssimo, tranquilo, usando toda a capacidade pulmonar dele. E é isso que a gente precisa. Você muda a respiração, você muda os seus pensamentos. Você muda a sua frequência. Mas é uma técnica muito sutil. Então, é desafiador de ser trabalhada, né? Então, e a meditação, o objetivo não é só você ficar lá horas sentados, né? Então, antigamente, vários sábios faziam isso, né? Porque era aquele momento, pedia aquilo, né? Mas hoje em dia, a gente tem uma vida muito agitada. Então, como fazer essa meditação, esse mindfulness, no dia a dia, né? Que eles falam isso, né? Mindfulness lavando a louça. Mindfulness aqui com você. Comendo. Comendo. Tomando banho. Pra mim, isso é incrível. Exato. Até hoje eu tô tentando. Ou então, tá conversando aqui. Porque quantas vezes a gente tá conversando e a gente tá só esperando pra responder? Nossa, isso é demais. Ou eu tô aqui com você, mas tô, do nada eu pego o celular. Já percebeu esse vício que a gente tem? E pra mim, a busca pra mim, resumindo isso, a meditação, o mindfulness e tal, pra mim, o segredo da felicidade é o mindfulness, sabia? Sim. Porque, se você consegue prestar atenção no momento presente, como se você estivesse viajando. Você tá lá sentada numa praia maravilhosa e você tá ali só prestando atenção na praia. Cara, quando você volta, você fala, nossa, como eu tava feliz ali. Como eu tava feliz, exato. Ou quando você vai tomar um vinho com as amigas, aí você não pega o celular e você fica só tomando um vinho. Aí você fala, nossa, como foi gostosa aquela noite, porque eu não peguei o celular. Sim. Porque você estava presente, né? Presente. É a presença, é a consciência. Você estava presente dentro de você. E aí você conseguia sentir o que estava acontecendo para fora. Porque às vezes a gente tá muito... Às vezes não, geralmente a gente tá para fora. Só sentindo e vivenciando tudo que tá para fora. Mas peraí, calma, volta. Respira. E vamos lá. Volta aqui. Vive isso aqui, sabe? É por isso que, às vezes, quando
eu sou muito assim, às vezes eu fico emocionada com uma coisa muito pequena que tá acontecendo ali. Porque eu tô sentindo aquela situação, eu tô vivendo de verdade aquela situação. Porque hoje em dia a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo. E não faz nada. E não faz nada, porque a gente não tá presente. A gente tá assim, ó, em pedaços, assim. Então, eu acho que o mais interessante da meditação, mindfulness, presença, consciência é você estar. Simplesmente estar. E isso é um trabalho diário, né? É o sadhana. É essa prática que você faz de manhã que vai repercutir no seu dia, como você acordou. E é o que você falou. Eu faço Ashtanga Yoga, então eu faço uma prática grande, de 1h30, 2 horas, bastante intensa. E aí eu faço uma meditação, faço as marchas do bem. Então, assim, mas eu já consegui me organizar para que isso aconteça. Agora, não, eu preciso de não vou conseguir. Você não tem esse tempo, sua vida é diferente da minha, né? Cada pessoa. Então, o que você pode fazer toda manhã? Eu posso escrever no meu caderno da gratidão e fazer uma oração. Eu posso pegar uma meditação de 15 minutos e fazer na cama, sei lá. Posso fazer uma respiração. Posso fazer 5 súrias, 5 saudações ao sol. Mas que eu faça, 5 minutos, né? Todo mundo tem 5 minutos, que não tá scrolling, né? Que não tá rolando no celular. Isso. Então, assim, encontra o que faz sentido pra você e coloca no seu dia. Porque aquilo faz diferença, faz muita diferença. Principalmente no primeiro momento ali da sua manhã, né? Você conseguir organizar uma mini rotininha ali de 5, 10 minutos. Se você tiver meia hora, melhor ainda, porque daí você começa a escolher as atividades que te fazem bem ali. Como você faz a primeira hora do seu dia vai ditar o seu dia. Exato. Então, se você ali respirar, anotar alguns motivos de gratidão, fazer a sua oração, escrever um pouquinho no seu diário, ou fechar os olhos ali, respirar 10 vezes, bem calminha, é outro dia. E até no treino, né, amiga? Várias vezes eu fico emocionada treinando, veja bem. Eu fiquei emocionada no Velocity, gente. Conte-me mais. Eu já chorei, inclusive, pedalando. Prestando atenção no momento. Porque eu tava, tipo assim, poxa, grata pela saúde do meu corpo, por poder estar ali. Isso, né? E por ter escolhido estar ali. Porque eu podia estar em outro lugar. Eu podia estar fazendo outra coisa. Mas aquele dia, aquela hora, eu escolhi estar ali, cuidando da minha saúde, cuidando do meu corpo, cuidando da minha mente. Então, assim, ficar grato, sabe? Pelo aquele momento. Ai, papinho, né? Papinho que você não faz. Não, mas que pra você mim, deveria sabe estar o que eu acho? Eu acho que isso é tudo do autoconhecimento, da inteligência emocional, de performance, produtividade. Eu acho que tudo a gente volta naquela frase. É o óbvio que precisa ser dito. A gente já sabe que tem que comer saudável, a gente já sabe que tem que respirar, a gente já sabe que tem que fazer yoga, que tem que fazer exercício, blá, 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 blá. Aí ninguém faz. Não. Mas alguma hora, Deus vai tocar no coração da pessoa, que a gente vai estar falando óbvio, e ela vai falar, acho que agora eu vou. Opa, nunca escutei isso, Nossa, já escutou 20 agora vezes. é meu momento. Entendeu? Exatamente. Porque a gente tem só que colocar a informação ali. Uma hora vai tocar na pessoa. Exatamente. Né? Ô, Ju, eu achei super legal o que você estava falando em relação às práticas diárias ali, de cada uma criar a sua. Eu acho que isso que vai levar a pessoa para um outro estágio. Então, eu quero só resumir essa parte, porque é muito importante. Crie o seu ritualzinho matinal de 5, 10 minutos, meia hora, se você tiver. Isso vai trazer relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus ou com quem você acredita, silêncio, intuição, colocar a mão no seu coração. Tudo isso vai te trazer essa conexão que você tanto procura espiritual. Às vezes a pessoa tá só ali orando, rezando, falando ou cantando muito e ela não tem esse momento para se ouvir, para ouvir Deus que está dentro da gente, né? Então achei fantástico essa parte também. Outra coisa que eu queria explanar um pouquinho mais é em relação ao mindfulness, né? Eu quero dar algumas dicas aqui de práticas também para o pessoal que está em casa conseguir colocar ali no dia a dia. Então, a gente está falando que não é só sentar e ficar ali meia hora, né? Então, como que você aplica isso, Ju? O que você indica para elas começarem? Como que elas podem fazer no dia a dia para conseguir tranquilizar essa mente um pouquinho? Eu sempre vou dizer, né? Quando alguém me pede uma dica e tal, eu tenho dicas. Porém, eu acho que nada substitui o completo. Então, você fazer uma aula de... existe aulas de 15 minutos de yoga. Tipo, muito rápido. 30 minutos, 1 hora. Não, isso tudo vai te dar um combo muito melhor do que você fazer uma coisa ou outra. Mas, é claro, tô precisando muito. Faz uma respiração. O que eu mais gosto de fazer, por exemplo, é
colocar um relaxamento. Eu tô muito cansada, tá muito corrido. Porque às vezes a gente tá muito cansado e tá muito corrido e a gente acha que a gente tem que fazer mais coisa. E na verdade, não. Você tem que parar. Você precisa descansar. E aí não tem tempo. O que eu faço? Eu coloco um Yoga Nidra, que a gente chama, que é um relaxamento guiado. Ou coloco uma meditação, deito, fecho os olhos e faço 15 minutos que for. Você acorda revigorada. Maravilhoso. Meu, porque você respirou, silenciou e aí pronto, tô pronta pra outra agora. Fiz esses dias que eu tava muito cansada, ia dar mais aula. Coloquei lá Nossa, 15 minutinhos. Essa aula sua é maravilhosa. É, eu tô dando essa aula Você essa vai pra semana. Narnia, E aí, meu, voltei, assim, super revigorada. Volta pro centro, né? Volto pro centro, exato. Então, eu acho que, assim, você vai encontrar também um tipo de yoga, um tipo de meditação, porque existem vários. Existe a meditação autoinduzida, onde você vai contando a sua respiração em silêncio e você vai entrando nesse lugar. Existe a meditação guiada, existe a meditação no silêncio, existe a meditação com respiração, existe a meditação com música, existe a meditação em movimento. Caminhando, né? Caminhando, correndo. Ou, por exemplo, muita gente fala que quando corre entre meditação. Nossa, eu. Ou quando você faz ashtanga, por exemplo, porque é em silêncio, é você sozinho. Se você consegue entrar nesse lugar, você entra numa meditação. Então, Você resumindo, entra né? dentro. A meditação é você deixar a sua cabeça vazia. É. Então, assim, quais atividades no seu dia a dia que você consegue deixar a sua mente vazia? Sim. Eu acho que, na verdade, mais do que deixá-la vazia, porque é muito difícil, né? Então, tem uma frase, assim, do yoga que chama Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é yoga é a cessação das flutuações mentais. Então, assim, a mente, ela não vai parar de pensar, porque esse é o trabalho dela. Esse é o trabalho dela. O que a gente tem que fazer na meditação? A gente tem que entender que a gente não é a mente. Você não é esses pensamentos, você não é esses sentimentos, você é outra coisa, você é uma essência que você vai encontrando dentro disso. Mas você não é só aquilo. Porque senão a nossa mente pode nos deixar louca, né? Isso, meu, eu sou prova viva disso. Eu tive muita história com TDAHzão. TDAH lá. Eu sempre tive muitos medos, muitos traumas, fobia, muita depressão, ansiedade, porque é a mente que tá ali e me identificando com a mente e com aqueles sentimentos. Até eu começar a entender que não, eu não sou isso. Você sabe que aquela frase, né? Acho que é do Descartes lá, não lembro certinho. Eu ouvi essa semana, que é super famosa, que ele fala, penso, logo existo. Ele quer dizer assim, que você é seus pensamentos. E eu não concordo. Também não. Também. Aí eu fiquei pensando, penso, logo existo? Não, Não. porque eu não sou meus pensamentos. Eu sou aquela pessoa que tá experimentando, que tá observando tudo aquilo. Eu tô observando, eu tô experimentando as vivências aqui. Exatamente. A gente fala muito isso no yoga, pra você se tornar observador e testemunha de você. É como se você estivesse se vendo de fora. Sim, isso Tem é até uma meditação, professora que ela fala assim, entre um pensamento e outro, ali está você. E eu aquele acho vácuo, né? que é o silêncio, que é onde Deus habita, porque a gente é Deus. Porque nós somos o Criador. Nós somos o Absoluto, o Svarapranidhana, Jesus, que ele tá ali. Então, e aí, o que a meditação e o yoga vem para fazer? Ele vem para cessar os pensamentos. Você vai deixar a sua mente falar, ó, que ela vai falar. Aí o pensamento... Qual que é a ideia, né, Ju? O pensamento chegar e você falar, depois eu vejo, deixa passar. Só deixa passar. Assim, eu sempre falo que você é a nuvem, você é o céu e os pensamentos são as nuvens. Deixa passar. Não se apega. Continua, eles vão passar. Se você se apegar, vai ficar difícil. Agora, se você solta, ele vai embora. E o gostoso é quando chega aquele vácuo, né? É. Que, tipo assim, você conseguiu deixar passar, parece que passaram 10 minutos, assim, ó. E ele vai ficando maior, Aí você esse fala, tempo de que silêncio. gostoso esse silêncio, né? Exato. É nesse momento que você consegue a sua conexão. Exato. Porque você fica viciado em pensar também o tempo Nossa, todo. total. Viciado em ficar preocupado, né? Eu falo assim, ó, eu tenho TDAH, já diagnosticado tudo, só que eu não me coloco nisso, né? Então, Sim. assim, eu não deixei esse diagnóstico me definir. Então, eu falo, é possível sim você meditar, porque eu medito e eu sou imperativa, então, tipo assim, tenho déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Então, assim, fazendo essas práticas, pra quem tem TDAH, principalmente, que a cabeça tá o tempo inteiro, se uma pessoa que não tem, já tem um fluxo de pensamento alto, a pessoa que tem TDAH é muito intenso. Sim. É como se ficasse assim, uma balada, assim, você fica Sim. surtada. Então, conforme você vai conseguindo esses 5 minutinhos de paz aqui, ó, nossa, parece que deu um descanso. É uma sensação tão gostosa. E só assim você consegue E conexão. é um trabalho diário, né? Diário. Não adianta. Então, assim,
é muito legal quando a gente trabalha isso diariamente, porque você começa a perceber os seus padrões e a não lutar, mas a trabalhar contra eles, né? Trabalhar com eles para... Eu já fui diagnosticada com TDAH também. Ah, quem não, né, nesse mundo moderno? Mas faz muitos anos. Mas é o que você falou, eu também não me identifico. Mas eu observo os meus padrões. E aí eu sempre falo, falta de presença. Volta. Falta de presença. Eu faço alguma coisa que eu assim, absurdo, esqueço de alguma coisa. Meu namorado sempre fala, falta de presença. Volta, consciência. Mas sabe o que eu acho? Além de ser o segredo da felicidade, que é estar presente, é o mais desafiador também. Sim. Então, assim, uma outra dica é buscar ali no seu dia a dia, em tudo que você for fazer, buscar essa presença. Isso é meditação. Exatamente. Então, assim, se eu vou comer uma comida ali, um prato, sentar e prestar atenção na comida. As cores, os sabores, mastigar, descansar o talher. Isso eu tô falando pra vocês, que eu já estudei muito, mas pra mim também é um desafio diário. Exato. Olha isso, olha que desafio eu prestar atenção na minha comida. Prestar atenção no meu banho. Eu não consigo prestar atenção no meu banho. Isso daí eu não tô sendo feliz, porque eu não tô tendo presença. Sim. Como que você vai tomar um banho, a água cai ali, você nem sente. Você vai passar um hidratante, você não sente mais o seu corpo. Você não sabe aonde tá seco, onde tá doendo, onde tá bonito, onde tá feio, você não sabe mais nada. Não. E é um banho tão gostoso quando você presta atenção. É uma comida tão saborosa quando você consegue prestar atenção. Então, acho que a maior dica é você estar atento, né? Isso é o segredo da felicidade, é a presença. E não precisa sentar lá e ficar 1 hora meditando com o olho fechado. É só você prestar atenção nos seus movimentos diários ali, né, Ju? Exatamente. Boa. Ô, Ju, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, em relação ao yoga, em relação à prática de meditação, pra galera que tá em casa, pra gente finalizar. Sim. Bom, eu quero convidar vocês, né? Quem quiser fazer aula comigo, presencial, online, gravada, é só me chamar no Instagram do Chala ou no WhatsApp. Vai ser um prazer receber vocês. Quem falar que viu aqui vai ganhar uma aula experimental gratuita. E é legal que você encontre aquela prática que faça sentido para você, né? Eu também sou profissional do bem, em medicina bioenergética, e que nós aplicamos e aprendemos técnicas que trabalham com tudo isso também. Também pode ser um caminho para você entender, conhecer essas técnicas, receber um balanceamento, aprender a fazer, né? Porque é sempre importante estudar. Então, assim, seja você ir para o caminho da Mindfulness, do yoga, do bem, sei lá, Theta Healing, Reiki, qualquer coisa que você for fazer, encontra aquilo que você mais gosta. Talvez você tenha feito uma aula de yoga e você não gostou. Talvez tenha sido o método, a professora, Não desista. Ou o lugar, assim. Mas não desiste de você. Perfeito. Né? Foca em você, entra pra dentro, olha pra dentro de você, que existe uma riqueza aí no seu altar, do seu coração. Perfeito. Obrigada, viu, Ju? Obrigada a todos vocês que estão em casa. Espero vocês, então, no próximo PlenaCast, na primeira quinta-feira do mês que vem. Beijo!